Dando continuidade à história Castelos de Areia, escrito por Américo Simões. Todo amor é sagrado. Paixão não se apaga com a dor. Em Mona Valley, Christopher voltava da igreja com Vanessa e o filho, quando ele interrompeu seus passos, acometido de súbito estremecimento. Ao fundo, seus olhos focavam o trailer em que ele e Hugo tantas vezes se amaram. O que foi? Vanessa estranhou a sua reação. Nada, não. Christopher olhava agora amedrontado na direção do veículo. Você me parece assustado. Bobagem, respondeu o rapaz, evitando o olhar da esposa. Ao avistar o trailer, Vanessa se perguntou intimamente por que o veículo perturbava tanto o marido. Ao olhar novamente para ele, firme diretamente para os seus olhos, Christopher achou por bem dizer-lhe alguma coisa, ainda que fosse mentira. Meu pai, começou ele. Lembrei-me dele agora. Ele costumava cuidar do trailer para o Sr. Taylor, proprietário do veículo. Só agora eu percebo o quanto esse lugar está tomado de memórias do que vivemos de bom lado a lado. Que pena que as memórias permaneçam. O certo seria todas morrer junto com aquele que morre para nós. Com um sorriso curioso enviesando os cantos da boca, Vanessa comentou. Christopher, até parece que você está falando de outra pessoa e não do seu pai. Ora, Vanessa, endoidou? De quem mais eu poderia estar falando? A moça mais uma vez preferiu mudar de assunto a confrontar o marido. Naquela noite, Christopher voltou a ser atormentado pelas lembranças do que viveu ao lado de Hugo, e desta vez pelos bons momentos que passou ao lado do rapaz no trailer, que se tornara o ninho de amor para os dois. Por diversas vezes, Christopher se revirou na cama, querendo muito despertar daquilo que se tornara um pesadelo. No dia seguinte, ao voltar do trabalho, tomou uma decisão muito séria. A única alternativa que encontrou para se livrar daquilo que tanto o afligia. Na toca da noite, munido de um latão de querosene, foi até o trailer. Espalhou o líquido por dentro e por fora do veículo e ateou fogo, sem pensar duas vezes. E diante das chamas ele permaneceu olhando fixamente para o trailer em destruição, como se o fogo pudesse apagar de vez tudo o que ele e Hugo viveram ali. Christopher só caiu em si novamente ao ouvir vozes de pessoas vindo naquela direção. As chamas subindo ao céu, despertando a atenção dos moradores próximos, que correram para ver o que estava acontecendo. Antes que fosse descoberto, ele correu de volta para sua casa, com todo o ímpeto de que dispunha. Foi como se a corrida pudesse libertá-lo do que havia feito há pouco. Ao vê-lo vermelho e suando em profusão, Vanessa se assustou. O que houve? Christopher havia simplesmente se esquecido dela. Nada não, respondeu ele, tentando aparentar naturalidade. Estava apenas me exercitando, uma corridinha. Ah, tá. E novamente Vanessa sentiu que o marido mentia para ela. E as suas mentiras começaram a deixá-la insegura diante da relação. No dia seguinte, Vanessa voltou para casa contando eufórica. O trailer, Christopher, o trailer do Sr. Taylor se incendiou e a polícia acredita que o incêndio foi premeditado. Coisa de vândalo. Ah, é? Fingiu ele surpreso pelo fato. É. A esposa então se recordou da estranha reação do marido diante do veículo um dia antes de ele ter sido incendiado. Recordou-se também de vê-lo chegando em casa na noite anterior, noite do incêndio, todo suado e vermelho. Isso fez Vanessa levantar uma hipótese assustadora, mas plausível.
O incêndio do trailer, Christopher? Perguntou ela, olhando-o bem. O incêndio. Mude de assunto, Vanessa. Só sabe falar disso agora? Sua irritação a assustou. Confirmou o que ela pressentia. Você teve alguma coisa a ver com o incêndio, Christopher? Diante de sua hesitação e do seu espasmo de terror, Vanessa insistiu. Você teve? Eu? É lógico que não, Vanessa, mas que pergunta! A questão o deixara vermelho por completo. E por mais que ele negasse, Vanessa sabia que fora ele, sim, o responsável por aquilo. Mas por quê? Por que ele se incomodara tanto com o veículo a ponto de querer vê-lo destruído? Talvez ela nunca descobrisse o verdadeiro motivo. O importante naquilo tudo é que a polícia jamais descobrisse que fora Christopher quem ateara fogo no trailer. Caso contrário, ele estaria arruinado tanto financeiramente quanto moralmente perante a população da cidade. A sensação de que Christopher lhe ocultava algo de muito grave dentro de si, uma perturbação mental ou um caos no coração, voltou a intrigá-la. E ela desejava ajudá-lo, porque o amava, porque o queria bem e feliz. Era frustrante para ela saber que, por mais amor que lhe desse, ele se mostrava sempre distante, triste e solitário. Naquela mesma noite, meia madrugada, Christopher foi levado pelo mundo dos sonhos, ao momento em que ele ateara fogo no trailer. Enquanto observava o veículo ser consumido pelas chamas, ele percebeu que havia alguém dentro dele, também sendo consumido por elas. O fato o deixou desesperado, ainda mais quando percebeu que era Hugo quem estava ali, sendo sufocado e carbonizado pelo fogo. A descoberta o fez acordar gritando. Hugo! Berrou ele, aturdido e transpirando fortemente. Ele estava lá. Eu o vi. Vanessa desperta por seu berro e tentou acalmar o marido. Christopher, foi só um pesadelo, acalme-se. O rapaz tremia por inteiro. 1 minuto de silêncio e a jovem comentou. Você disse Hugo? Hã? Estranhou Christopher, ainda em choque pelo que fizera despertar. Hugo, repetiu Vanessa. Você acordou chamando por ele. Christopher rapidamente se constrangeu e, para não dar margem ao assunto, falou rispidamente, como sempre. Esqueça. É melhor você tomar um calmante. Eu não quero nada, só paz. De forma abrutalhada, ele se levantou da cama, deixou a casa e foi respirar ar puro da noite. Um passo aqui e outro acolá levaram-no até os destroços do trailer, que sob a luz enfraquecida do luar tornara-se pavoroso de se ver. Um esqueleto de ferro simplesmente assustador. E novamente ele reviu em pensamento o pesadelo tido há pouco, em que Hugo parecia preso dentro do trailer em chamas. Ele queria matá-lo dentro de si, apagá-lo de sua memória e do seu coração. No entanto, percebia agora que seria doloroso demais vê-lo morto realmente, e em todos os sentidos, até mesmo dentro de suas lembranças. No dia seguinte, logo pela manhã, a polícia bateu à porta da casa onde Christopher e Vanessa viviam com o filho. Bom dia. Bom dia, policial. Gostaríamos de ter uma palavrinha com o senhor. Christopher concordou, voltando os olhos para trás na direção da esposa que olhava alarmada para ele. Procurando aparentar naturalidade, Christopher deu sequência ao diálogo. Algum problema, policial? É sobre o trailer que se incendiou. Ah, sim, do Sr. Taylor. Dele próprio. Gostaríamos de saber se o senhor ou qualquer um dos seus tem alguma pista a respeito de quem poderia ter feito aquilo. Digo, ateado fogo ao veículo.
Mas foi mesmo um incêndio premeditado? Os peritos afirmam que sim. Compreendo. Christopher novamente olhou para Vanessa antes de responder à pergunta que lhe fora feita. Bem, eu e a minha esposa não vimos nada. Nada que fosse suspeito. Soubemos pelo Sr. Taylor que as chaves do veículo ficavam aqui com o senhor. Ah, sim, quando meu pai era vivo, ele se prontificou a guardá-las para o Sr. Taylor, já que ele mora noutra cidade. Com as chaves aqui, o meu pai poderia abrir o veículo para a faxineira fazer uma limpeza, ou ele próprio, solucionar algum problema caso o veículo apresentasse um. Depois que o meu pai morreu, eu continuei guardando as chaves pelos mesmos motivos. Compreendo. Pergunto, pois segundo os peritos da polícia, o incendiário entrou no trailer para concluir o seu trabalho pela porta, sem arrombá-la. E se fez, foi certamente com as chaves do veículo. Deu pela falta delas? Bem, Vanessa se intrometeu na conversa. Não, elas estão aqui. Não são essas, querido? Sim, sim, meu bem. Essas mesmas. Os dois policiais examinaram as chaves e pediram para levá-las com eles. Christopher não viu por que negar. Assim que se foram, Vanessa e o marido voltaram a se encarar. Por um instante ele temeu que ela lhe perguntasse alguma coisa. Algo que ele não soubesse responder de forma convincente. Por sorte, o filho chamou pela mãe, mudando o foco da situação. Christopher agora estava preocupado. Se descobrissem que fora ele o responsável pelo incêndio, ele estaria em maus lençóis. Acabaria preso, teria também de vender a casa, o único bem que possuía, para ressarcir o prejuízo do proprietário do veículo. O pior aconteceu. 2 dias depois, quando os policiais voltaram à casa do casal com uma intimação, ambos deveriam comparecer à chefatura de polícia para prestarem depoimento. Os peritos haviam encontrado resquício de querosene nas chaves do veículo que ali eram guardadas. O mesmo tipo de querosene que fora usada para incendiar o veículo. Christopher e Vanessa perderam o chão. Tentaram esconder o choque que tiveram com a intimação, mas não conseguiram. Desde então, não mais relaxaram. No dia e hora marcado, o casal compareceu à chefatura de polícia para fazerem o que foram convocados. Haviam previamente combinados o que dizer para não serem contraditórios em suas versões dos fatos. Alegaram que qualquer estranho poderia ter entrado na casa do casal enquanto eles haviam ido à igreja, apoderado das chaves e mais tarde as devolvido em seu devido lugar, sem lhes dar tempo para notar o que havia acontecido. Tanto Christopher quanto Vanessa depuseram com o máximo de veracidade possível. Mesmo assim, não foi o suficiente para convencer o delegado e os seus assessores. Assim que partiram, o delegado se voltou para o seu companheiro de trabalho e disse convicto: foi o rapaz. Sim, eu também acho. Mas por quê? Aí é que está. Foi sempre um sujeito correto e muito centrado. Eu sei. Todavia, até mesmo os mais corretos e centrados cometem erros, não é mesmo? O que faremos agora? Primeiramente, vamos conversar com o proprietário do trailer, para saber se ele e o rapaz tiveram alguma divergência recentemente. Se ele também teve algum tipo de desentendimento com Charles no passado, que pudesse fazer com que o filho quisesse se vingar dele na atualidade. Boa ideia! E assim a polícia fez. Dias depois, o Sr. Taylor batia à porta da casa de Christopher. Sr. Taylor, o senhor aqui! Exclamou Vanessa, verdadeiramente surpresa e assustada com a visita do homem. Olá! O Christopher está? Não, mas não deve se demorar. Então eu vou esperar por ele. Fique à vontade.
Voltando os olhos para o pequeno Luca, o sujeito lhe fez um gracejo. E esse menininho bonito, como vai? E o garotinho sorriu feliz pelo agrado. Quando Christopher avistou o homem aguardando por ele na varanda de sua humilde residência, ele simplesmente gelou. Sua vontade naquele instante foi a de sumir dali para evitar qualquer confronto com o sujeito. Mas já era tarde. Ele já o havia visto. Senhor Taylor, mas que surpresa! Falou Christopher com fingida alegria. Olá, Christopher. Gostaria de ter uma palavrinha com você, se possível. É lógico. Só vou guardar os meus apetrechos e lavar as minhas mãos. Um minuto, por favor. Ao avistar Vanessa dentro da casa com seus olhos tomados de preocupação voltados para ele, Christopher se sentiu ainda mais tenso diante da situação. Por fim, guardou suas coisas, lavou as mãos e foi enfrentar o que deveria. Pois não, Sr. Taylor. Sou todo ouvidos. O homem examinou atentamente os seus olhos e disse: Eu conheço você, Christopher, desde que era um garotinho, quase do tamanho do seu filho. Lembro-me bem da alegria que seu pai sentiu por você ter nascido. Pobre Charles. Foi uma grande tristeza para mim vê-lo morrer tão cedo. Nem me fale. Pois bem, Christopher, a única pessoa dessa cidade que tinha as chaves do meu trailer era o seu pai. E depois você. Ninguém mais. Há uns 4 ou 5 anos atrás eu percebi que alguém andava usando o meu trailer para encontros amorosos. Christopher engoliu em seco e, sem querer, acabou se entregando pelo olhar. Eu não me importo, continuou o homem mansamente. Juro que não, especialmente se foi você quem o usava para esses fins. Sr. Taylor, deixe-me terminar. Christopher assentiu e o sujeito prosseguiu. Pois bem, se eu nada fiz a você ou ao seu pai que pudesse fazê-lo atear fogo no meu trailer por raiva, então algo de muito ruim aconteceu ali, envolvendo a sua pessoa. Algo que o fez acreditar que com o fogo apagar-se-ia de vez da sua lembrança e talvez do seu coração. Christopher, com a voz suplicante, tentou falar em sua defesa. Sr. Taylor, eu não tenho como pagá-lo. Sou pobre, o senhor sabe. Essa casa é tudo que eu possuo. E mesmo assim não vale muito. Está caindo aos pedaços. Além do mais, eu tenho um filho para criar. Eu não posso ir para a cadeia. O homem, muito ponderadamente, respondeu. Você me colocou numa situação muito difícil, Christopher, porque aquele trailer marcou imensamente a minha vida. Ali também eu vivi grandes momentos com a minha falecida esposa. Ele tinha lágrimas nos olhos ao falar. Mesmo assim, Sr. Taylor, não se preocupe. O veículo estava velho e necessitando de consertos, não valia muito. Por isso, nada exigirei de você em pagamento e tampouco farei algo contra você em termos de justiça. Vou retirar a queixa. De você, eu só quero uma coisa. E após um breve suspense, o homem se explicou. Eu quero saber se realmente você conseguiu apagar de dentro de si os bons e os maus momentos que viveu ali. Se conseguiu, considere-se um vitorioso. Memórias não se apagam por meio de fogo, apagam-se por meio do perdão. Pelo menos foi isso que a vida me ensinou. Christopher tentou responder à pergunta, mas tudo o que conseguiu fazer foi chorar como uma criança, arrependido dos seus atos e também por medo das consequências negativas de suas ações. Assim que o sujeito partiu, Vanessa foi até o marido, ansiosa para saber o que haviam conversado. Christopher então lhe contou tudo, e ela também, muito comovida, procurou tranquilizá-lo.
Se ele lhe prometeu que nada fará contra você, Christopher, ele honrará a promessa. E Christopher assentiu, esperançoso de que Vanessa estivesse mesmo certa quanto àquilo. Providência divina. Mais um dia, e lá estava Hugo novamente largado no sofá do flat em que vivia, pensando no futuro que, para ele, mostrava-se cada vez mais incerto e solitário. Olhando para os remédios sobre a mesa, providência divina. Mais um dia, e lá estava Hugo novamente largado no sofá do flat em que vivia, pensando no futuro, que para ele mostrava-se cada vez mais incerto e solitário. Olhando para os remédios sobre a mesa, avistou neles, mais uma vez, a única saída para os seus problemas. Decidido, levantou-se, sentou-se ali e derramou por sobre o tampo todos os comprimidos contidos nas cartelas. Ficou a brincar com cada um deles, enquanto esperava crescer dentro de si a força necessária para ingeri-los, todos de uma só vez, para dar fim, para sempre, aos seus martírios. A carta de despedida para os avós já havia sido escrita. Quem o descobrisse ali haveria de enviá-la para os dois. Seria um choque, um baque, sim, certamente, mas eles haveriam de compreender o quanto a sua vida se tornara triste e vazia, sem poder amar abertamente alguém do mesmo sexo. Estava prestes a tomar tudo aquilo, quando a campainha do seu quarto tocou, e imediatamente decidiu ignorá-la. Mais um toque. E Hugo se irritou. Que saco! Murmurou em silêncio. Que hora mais inconveniente para alguém vir aqui. Ao soar novamente, o rapaz decidiu ir ver quem era, para dar fim àquilo o mais rápido possível. Quando abriu a porta, surpreendeu-se ao ver Gabriel parado ali, olhando curiosamente para ele, com um meio sorriso, bailando em seus lábios. Olá! O sujeito o saudou com sua simpatia de sempre. Hugo permaneceu calado, tentando encontrar palavras. Tudo bem? Tornou Gabriel, lançando um olhar discreto para o interior do flat. Hugo aprumou-se e ergueu bem a cabeça. Olá, Gabriel. Você aqui, mas que surpresa. Desculpe-me por ter vindo assim sem avisar. É que eu estava no flat visitando a minha amiga quando me lembrei de você. Eu decidi então vir vê-lo, arriscar-me a fazer-lhe uma surpresa. Eu atrapalho? Sim. Não. Sim ou não? Hugo havia perdido realmente o norte. Está tudo bem? Insistiu Gabriel, atento aos olhos do jogador. Bem, Hugo se fingiu de forte. É lógico que sim. É mesmo? Sim. Seus olhos infelizes e assustados desmentiam o rosto austero e confiante. Que bom! Hugo, forçando um bocejo, falou. Eu já ia dormir, estou bastante cansado. Foi nesse momento que Gabriel avistou sobre o tampo da mesa os comprimidos enfileirados por Hugo. O que pretende? Perguntou, voltando a encarar Hugo com preocupação. Hugo, muito sem graça, explicou. Derrubei-o sem querer. É mesmo? Sim, sim. Sei que parece estranho. Eles todos ali dessa forma, mas... Ora, o que está pensando? Eu deveria pensar noutra hipótese? Sim. Não. Escute aqui, Gabriel. Eu realmente estou cansado e... Hugo, esses remédios sobre a mesa... Você pretendia tomá-los, não é mesmo? Todos de uma vez? Hugo perdeu o chão.
Entregou-se totalmente pelo olhar. Acho melhor a gente conversar um pouco. Acho melhor não, respondeu Hugo automaticamente. Eu só quero ajudá-lo, por favor. Por fim, Hugo lhe deu passagem e assim Gabriel pôde entrar em seu apartamento. Hugo estava tão envergonhado de si que não sabia o que fazer a seguir. Tampouco se tinha coragem novamente de encarar o moço à sua frente. Sente-se, vamos conversar um pouco, sugeriu Gabriel de forma muito tranquila. Eu estou bem em pé, fale. Voltando os olhos para o tampo da mesa, Gabriel comentou. Estou até vendo as manchetes na mídia. Famoso jogador de futebol, rico, bonito e desejado, se mata enquanto muitos gostariam de ser como ele, de estarem no seu lugar. Hugo engoliu em seco e Gabriel prosseguiu serenamente. Suicídio seria um péssimo exemplo para os milhares de fãs que você tem espalhados pelo mundo, Hugo. Especialmente para as crianças que o adoram. Enquanto tantos lutam para viver, você, com uma vida saudável e próspera, luta para morrer. Acha isso justo? A pergunta deixou Hugo ainda mais amarelado e contraído. Sem poder mais controlar as suas emoções, acabou chorando, desesperado e infeliz. Gabriel foi até ele e o conduziu até o sofá. Pode chorar. Incentivou-o também, se emocionando com a situação. Faz bem. Vez ou outra nos faz muito bem. E Hugo chorou, como se nunca lhe houvesse sido permitido chorar suas derrotas, frustrações e desabores com a vida. É isso aí, põe para fora. Gabriel o apoiou mais uma vez. E com a mão direita, o americano massageou levemente o ombro do australiano, procurando lhe transmitir apoio e compaixão. Que vergonha, admitiu Hugo minutos depois. Que vergonha! É vergonhoso, sim, mas eu estou aqui para ajudá-lo. Aquelas palavras deixaram Hugo ainda mais comovido. Um minuto de silêncio e ele perguntou. Que louco você ter aparecido bem quando eu... Pois é, eu senti necessidade de vê-lo e tinha que ser agora. Até parece que você sabia o que eu estava prestes a fazer. Como isso é possível? Sei lá, intuição talvez. Uma nova pausa e quando achou que devia, Gabriel foi direto ao ponto. Você acha mesmo que vale a pena se matar porque o mundo não o aceita como você é, por dentro, na alma? Ou pior do que isso, porque você não se aceita como é na alma? Demorou um pouco, mas Hugo finalmente percebeu a profundidade do que o colega havia lhe dito. Você sabe? Exclamou ele perplexo. Você sabe sobre mim? Sim, Hugo, eu sei. A princípio eu fiquei em dúvida, confesso, mas depois teria sido melhor se eu tivesse te sacado de imediato. Assim você não teria chegado a esse ponto. Não dou pinta, dou? Não. Então como você percebeu? Gabriel novamente respondeu em meio a um belo sorriso. Intuição, quem sabe? Hugo se arrepiou. E voltando a olhar para os comprimidos sobre a mesa, ele comentou. Teria sido melhor eu morrer. Eu não sou feliz, eu não tenho como ser. Amei um cara que não quis ficar comigo para não ir contra os princípios dos pais e da sociedade. Eu tentei amar uma garota e eu não consegui. Mesmo que eu me apaixonasse por outro cara, eu não poderia levar adiante esse relacionamento. A mídia vive no meu pé. E se descobrisse seria um escândalo, uma vergonha para o time do qual eu faria parte no momento. Seria também, sem dúvida alguma, o fim da minha carreira no futebol.
Hugo respirou fundo e completou: não tem saída. Jamais poderei ter o afeto e a realização profissional ao mesmo tempo. Jamais eu serei feliz. Eu entendo, não é fácil. Quantos e quantos não sofrem pelos mesmos motivos? Por medo de não serem aceitos, de serem rejeitados e massacrados pela sociedade moralista e preconceituosa, sufocam quem são na alma. Mas se matar por isso não é justo. Então me diz, no meu caso, qual é a saída? A saída é uma questão de escolha, Hugo. Você é quem decide. Permanecer sofrendo como está, sentindo-se cada vez mais sufocado e infeliz, ou se mostrando como é, doa quem doer, porque o que importa mesmo é a sua felicidade e o seu bem-estar. Você sabe o que vai acontecer se eu, um jogador famoso de futebol, assumir quem sou realmente? Eu lhe digo, eu serei simplesmente massacrado e achincalhado pelas pessoas, por todos que não toleram os gays. É o preço que você terá que pagar se fizer essa escolha. Escolha essa que pode também me fazer ser expulso do meu time de futebol e nunca mais ser contratado por outro, por causa da homofobia. E eu amo o que eu faço, eu adoro futebol. Isso também será consequência de sua escolha, Hugo. Pois é, sem contar os milhares de fãs que vão se decepcionar comigo por eu ser o que eu sou. Pois eu penso que muito mais gente se decepcionaria com você ao saber que cometeu suicídio do que se assumindo como gay. Só mesmo os fortes e corajosos se assumem, e quando isso realmente importa para eles. Você mesmo, se fosse seu fã, como se sentiria diante das duas atitudes? Qual delas o cobriria mais de admiração por sua pessoa? Hugo novamente enrubesceu. Está vendo? Breve pausa e o Hugo admitiu. É óbvio. A melhor opção é se assumir como se é na alma. Só que me falta coragem. Mas coragem para tirar a própria vida. Isso você despertou em seu interior, não é mesmo? E eu refaço a pergunta. Vale mesmo a pena tirar a própria vida para agradar aqueles que sofrem de intolerância? Vale? Não, é lógico que não, mas o quê? Corroborou Gabriel, olhando com redobrada atenção para o colega. Os olhos de Hugo brilharam novamente, tomados de súbita vergonha. Visto que ele não conseguiria dizer, Gabriel disse por ele. Não é somente pelo fato de não poder viver abertamente uma relação homossexual que você se deprime, Hugo. Você se deprime também porque ainda ama o rapaz que o trocou por uma vida heterossexual, normal, entre aspas. Você o queria de volta, não é mesmo? Ao lado dele teria coragem de enfrentar todos sem temer. Seria capaz até de virar o jogo a seu favor. O rosto de Hugo perdeu a seriedade e, rindo, ele admitiu. Sim, o Christopher ainda é o grande amor da minha vida. E por mais que eu tente, eu não consigo esquecê-lo. Aposto que em todo cara que desperta sua atenção, você busca encontrar o Christopher, não é mesmo? Ouso dizer até que você se mantém no futebol esforçando-se cada dia mais para dar o seu melhor, só para mostrar a ele que você é o cara, orgulho da nação, do futebol e de muitos, para mostrar claramente ao Christopher o que ele perdeu. Hugo voltou a rir. Christopher também era um excelente jogador de futebol e teria sido contratado por um time profissional se não tivesse desistido na última hora. Era para ele estar aqui do meu lado, gozando de toda a fama, dinheiro e alegrias que o futebol me dá. Mas ele não quis e, apesar de nunca ter me dito o verdadeiro motivo,
Suspeito que foi mesmo para se afastar de mim, porque assinando com um time australiano, acabaria permanecendo ao meu lado. Poxa, abrir mão de uma oportunidade dessas foi mesmo jogar a sorte pela janela. Sim, o Christopher foi mesmo um perfeito imbecil, um asno, um idiota ao quadrado. E, no entanto, você ainda ama esse idiota ao quadrado. Hugo, rindo, novamente respondeu. Quão tolo sou eu também por isso, não? Amar um babaca? Eu não devia, eu sei, mas isso mostra que eu sou tão otário quanto o Christopher. Otário por ainda amá-lo. Otário por ainda acreditar que possamos ficar juntos. Mesmo eu sabendo que ele é feliz com a esposa e o filho que teve com ela. E como você sabe que ele é feliz? Qualquer um pode ver pelas fotos nas redes sociais. Ali se vê ele sempre sorrindo, esbanjando alegria, totalmente feliz com a vida que leva. Enquanto eu me esforço para parecer super bem-sucedido, realizado e feliz especificamente para ele, porque eu sei que ele saberá de mim por meio da mídia. Na verdade, ele não está nem aí para mim. Eu sou mesmo um otário, realmente um otário. Gabriel voltou a ficar sério, tão sério quanto a pergunta que fez a seguir. E voltando a falar de escolhas, você tem novamente duas delas à sua disposição nesse caso. Continuar se deprimindo por um cara que não quer mais nada com você, ou abrir o seu coração para outro sujeito. Foi o que o meu avô me disse certa vez, e pelo visto você não o ouviu. Ouvi sim, mas eu já lhe disse porque é difícil para mim levar isso adiante. Hugo, a vida é agora. Devemos vivê-la como se não houvesse amanhã, porque o amanhã pode nunca existir. Continua sendo também uma escolha para nós aproveitar a vida ou não. A felicidade, sim, carece de urgência, o amanhã nem tanto. Foi isso que a vida ensinou aos sábios, e por isso eu priorizo tudo o que me faz feliz agora. Eu sei, Gabriel, eu sei. Mas a verdade seja dita, é muito mais fácil ser heterossexual nesse planeta do que homo, não é mesmo? Você mais do que ninguém sabe disso. Gabriel riu. O que foi? Falei besteira? É ou não é verdade? Sabe, Hugo, não foi bem a intuição que me fez perceber que você era gay. Foi algo chamado gaydar. E gaydar, você já deve saber que só os gays possuem. A cor voltou violentamente no rosto de Hugo. Você? Eu sim. É tão espantoso assim? É óbvio que o Hugo estava espantado. Um homem daquele porte, totalmente masculino, nem ele sendo gay poderia notar os seus verdadeiros sentimentos por trás daquela masculinidade toda. Poxa, cara, eu jamais pensei que as aparências enganam, não é mesmo? Hugo admitiu que sim e logo quis saber. Mas você tem namorada? Eu a vi com ela. Inclusive, ela mora aqui no flat. Amiga, Hugo, amiga. E Hugo novamente sorriu diante dos olhos castanhos e bonitos do americano. No minuto seguinte, tremenda curiosidade o fez perguntar: como é ser gay para você? Como você lida com isso? Como foi no começo? Você é casado? Tem namorada? Sua família aceita? Gabriel tornou a rir. Nossa, quantas perguntas! Será que posso respondê-las uma de cada vez? Só então Hugo notou o que havia feito, relaxou e disse: é claro que sim, desculpe-me. Tranquilo. Houve uma pausa apreciativa antes do sujeito responder, olhando firmemente para os lindos olhos azuis do australiano sentado à sua frente. Quando eu realmente compreendi o que significava a palavra gay, perguntei-me se não seria um.
A possibilidade me deixou apavorado. Era assustador demais ser algo que todo mundo recriminava e desmoralizava. Na escola, eu já era alvo de piadas por ser muito aplicado nos estudos. E se eu fosse gay e todos descobrissem, eu certamente seria alvo de muito mais provocações, o que seria tremendamente chato para mim. Por receio de ser gay, eu comecei a ficar com garotas, mesmo sem me sentir atraído por elas. E agindo assim, acreditava eu na ocasião, deixaria de ser o que poderia ser, como uma receita a ser seguida para se obter um resultado específico. Só que todo esse esforço foi me deixando cada vez mais vazio e triste. Eu andava sempre irritado porque no fundo era muito chato viver me forçando a fazer algo de que eu não gostava. Demorou para eu perceber que o que mais me preocupava naquilo tudo não era propriamente o fato de eu ser gay, e sim a reação negativa da minha família, que teria se soubesse do fato. Especialmente o meu pai, religioso e tradicional ao extremo. Ele não aceitaria um filho gay jamais. Para ele seria uma vergonha, muito mais uma vergonha do que propriamente um pecado. Então, pela primeira vez, eu me olhei no espelho e disse: se você for gay, que seja, mas chega de tentar fugir disso tudo por medo da reação dos outros quanto ao fato. Isso me deu um grande alívio, respirei até melhor. Desde então eu estava cansado de fugir de mim mesmo, de quem eu era realmente. No fundo, eu queria tirar esse peso de dentro de mim, pôr para fora, porque eu estava me sufocando. A minha próxima atitude foi passar as férias em Londres, onde eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez a um bar gay. Tive coragem também, porque ali ninguém poderia me reconhecer. Foi a primeira vez em que eu fiquei com um cara, e foi o suficiente para eu saber qual era a minha. Ainda que o mundo abominasse os gays, ainda que a minha família não me aceitasse sendo um, eu me senti muito mais tranquilo, porque agora eu sabia exatamente o que ia em minha alma. O segredo para a felicidade de qualquer um é realmente se encontrar. Gabriel sorriu e prosseguiu. Como eu lhe disse, a minha família jamais aceitaria o fato. Se soubesse, seria uma tremenda decepção para eles. Tanto para minha mãe quanto para o meu pai, especialmente para ele, que sempre foi de família conservadora e tem ojeriza a tudo que se diz moderno. Ele é quase um amish. Então, em respeito a ele, eu me mantenho na minha. Por isso eu mudei de cidade e de estado para que eu pudesse viver com maior liberdade o que eu sinto na minha alma. Aqui, pelo menos, eu posso levar uma vida mais à vontade. Quando eu sinto saudades, eu visito os dois e assim fica tudo bem para ambas as partes. Se para o meu pai já foi uma tremenda decepção eu ter cursado a faculdade de psicologia, algo com o qual ele não se conforma até hoje, provavelmente teria um infarto fulminante se eu lhe dissesse que sou gay. Ele fez uma breve pausa e concluiu. No entanto, se um dia ele vier a descobrir, de uma forma ou de outra, sinto muito. O que eu podia fazer para poupá-lo eu fiz. Caberá a ele lidar com isso da melhor forma que puder. Opção lhe serão dadas. Ele terá que escolher qual delas é a mais sadia para si e para todos. Hugo comentou a seguir. O meu avô reagiu bem quando eu lhe contei ao meu respeito. A minha avó, a princípio, não, mas depois... Cada um reage de um jeito, Hugo. Mas isso é natural. Afinal, vivemos num mundo onde o bacana é você não ser quem realmente você é, e sim quem a sociedade elege como ideal. Isso também em relação aos padrões de beleza. Hugo concordou mais uma vez com Gabriel, que voltou a falar animado.
E respondendo a sua outra pergunta, o fato de eu ser casado ou ter namorado, bem, eu tive sim um namorado, mas não deu certo. Foi bom enquanto durou. Entendo. Portanto, no momento, eu não tenho nenhum compromisso sério com ninguém. Mas eu lhe confesso que eu estou à procura, porque o amor é uma necessidade da alma. Ainda que possa nos fazer sofrer, deixar de amar por isso, também nos trará sofrimento, portanto. E Hugo novamente gostou do que ouviu. Respondi tudo a você? Ficou alguma dúvida? Respondeu tudo sim. Fui até invasivo demais, que nada. Uma breve pausa e ambos ficaram se admirando, com olhares levemente acanhados. Rompendo de súbito o constrangimento, Gabriel comentou: Hugo, você não está só. Nenhum gay do mundo está. Porque não são os únicos. Há milhares e milhares espalhados por aí, e muito mais evitando pensar no que sentem de verdade, por medo do que possam vir a descobrir. Saber que você não é o único nos causa um grande alívio, tal qual saber também que existem grupos de apoio para ajudá-lo a lidar com todo e qualquer processo de descoberta. Ter com quem se abrir é importantíssimo para todos que se descobrem gays, porque nessa hora apoio e esclarecimento só tem a contribuir para a sua autoestima. Gabriel então se levantou sorrindo e sugeriu: Que tal se a gente for tomar um drink no bar aqui perto? Poxa, Vamos? Lógico que sim, por que não? E ao passar um pelo outro, ambos se enroscaram e acabaram rindo da situação. Não demorou muito e Hugo voltou, vestido mais adequadamente para sair, pois um passeio agradável onde os dois puderam se conhecer um pouco mais. A noite terminou com ambos combinando de se ver no dia seguinte, ao final da tarde, para pegarem um cineminha. Por aquela virada do destino, Hugo não esperava. Fora realmente surpreendente. Havia tanto em que pensar, tanto que ainda queria perguntar a Gabriel, mas tudo haveria de ficar para o próximo encontro, tão íntimo quanto aquele que tiveram naquele dia. Um novo amanhã. Por volta das 10 horas do dia seguinte, Hugo saltou da cama com entusiasmo redobrado pela vida. Tomou um banho caprichado e procurou uma roupa alegre que pudesse espantar a ansiedade. Experimentou algumas e optou pela camiseta preta com o símbolo de super-homem, estampada na frente. Com ela, quem sabe, ele poderia mesmo se tornar um homem de aço, capaz de enfrentar as suas velhas e novas inseguranças. Com as horas passando, sem que Gabriel ligasse para ele como havia prometido, a ansiedade de Hugo se agravou e o entusiasmo com que despertara aquela manhã perdeu-se. Quando o celular finalmente tocou, Hugo atendeu com tanta pressa que nem se ateve ao número de quem ligava naquele instante. Em sua opinião, só podia ser Gabriel, com a sua voz doce e sem igual. Outro alguém ser-lhe-ia uma tremenda decepção. Hugo? Perguntou a voz do outro lado da linha. Gabi. Hugo não completou o nome. Hugo, sou eu, Jordan. Ah! Hugo tentou parecer motivado. Pode falar, Jordan. O treinador lhe falou sobre o procedimento do treino do time para a semana que se iniciaria. Hugo agradeceu a informação e desligou. Não estava para papo. Não com alguém que não fosse Gabriel. Foi então que uma possibilidade arrasou de vez com seus planos. Teria Gabriel forjado tudo aquilo que se passara entre os dois na noite anterior, só para fazê-lo expor os seus verdadeiros sentimentos e com isso expô-lo na mídia?
Teria ele levado consigo um gravador às escondidas e gravado tudo o que conversaram só para ter como provar mais tarde que ele, Hugo, era realmente um gay? Sim, só podia ter sido isso, e ele, Hugo, caíra como um pato. Como fora estúpido, onde já se viu se abrir com um sujeito que mal conhecia? Só mesmo um otário faria o que ele fez. Ao ouvir o interfone do flat tocando, Hugo rapidamente apanhou seu celular por pensar que fora ele que havia tocado. Só depois é que percebeu que a chamada provinha de outro aparelho. Alô? Hugo? Sim, quem fala? É o Gabriel. A menção do nome fez Hugo gelar e emudecer. Hugo, você ainda está aí? Perguntou Gabriel do outro lado da linha. Estou. Você me parece estranho. O que houve? Nada, nada não. Por que você não me ligou no celular? Como eu faria isso se você não me passou o seu número? Não, nunca. Eu deveria ter pedido, mas acabei me esquecendo. Verdade, que cabeça nossa. Acontece. E o clima se descontraiu um pouco mais a partir de então. Eu lhe disse que ligaria hoje para a gente combinar de pegar um cinema no final da tarde. Mas houve um imprevisto e eu não poderei ir. Por isso eu estou ligando. Aconteceu alguma coisa de grave? A minha mãe me ligou logo pela manhã, dizendo que o meu pai não estava bem. Achei melhor vir vê-lo. Quer dizer que você... Sim, eu estou em Nebraska. Peguei o primeiro voo disponível, devo voltar amanhã. Lá pelo final da tarde, se estiver afim, podemos combinar algo para essa hora. Sim, sim, pode ser. Você me liga? Então me passe o número do seu celular, por favor. E assim foi feito. Melhoras para o seu pai. Obrigado. Ao recolocar o fone no gancho, Hugo se pegou novamente pensando na possibilidade de tudo aquilo ser uma cilada para ele. Um lado seu acreditava piamente na hipótese, outro a considerava apenas um exagero da sua parte. De qualquer modo, era melhor ficar atento. No dia seguinte, como prometido, Gabriel ligou para Hugo assim que chegou ao aeroporto da cidade. Cheguei, falou com certa euforia. Estou indo para casa. Quero saber se você está a fim de jantar comigo. Pensei em fazer uma massa, que tal? Hugo adorou o convite, mas procurou não demonstrar tanta empolgação. Legal, parece-me uma boa ideia. Molho branco ou vermelho? Eu gosto dos dois. Ótimo, eu também. Anote aí o meu endereço. Espero você às 18. Combinado. Hugo não pôde conter o riso feliz que se espalhou pela sua face ao desligar o celular. Um furor subiu-lhe no peito, algo gostoso de sentir. Assim que ele tomou um banho caprichado, vestiu um jeans e uma camiseta que realçava sua beleza e se perfumou, admirando-se no espelho em busca de aprovação interna, disse para si: nada mal. Antes de partir, passou numa deli e comprou um vinho para levar de presente. Pouco tempo depois, ele chegava ao apartamento de Gabriel, num bairro próximo ao seu. Bem-vindo ao meu lar, doce lar, falou Gabriel, abrindo um sorriso e a porta para lhe dar passagem. Hugo fez uma reverência e lhe entregou o vinho, dizendo: não sei se é dos bons. Foi o melhor que a lojinha de conveniência pôde me oferecer. Obrigado, fique à vontade, a casa é sua. Hugo procurou se descontrair. Minutos depois, os dois se sentavam à mesa para saborear a massa preparada pelo dono do apartamento. Está muito bom, parabéns. Não há segredos para fazer uma boa massa, Hugo. Elas já vêm prontas. O importante é que o molho tenha o tempero certo e o queijo ralado seja dos bons.
Gabriel encheu a taça de vinho dos dois e propôs um brinde. A nós, a nós. Seu sorriso carismático fez Hugo também sorrir e apreciar a bebida com outro paladar. Um minuto depois, ele gargalhava inesperadamente, avermelhando-se todo. O que foi? Espantou-se Gabriel, achando graça dele. É que o constrangimento de Hugo era total. Diga, eu tenho vergonha. Bobagem, o que foi? É que ontem, por você não ter entrado em contato comigo como disse que faria pela manhã, 1000 coisas a seu respeito me passaram pela cabeça. 1000 coisas? Por exemplo, vermelho como um pimentão, Hugo compartilhou com um colega sua teoria. Olhe só, exclamou Gabriel bem-humorado. Além de um bom jogador, você também tem uma imaginação fértil. Que maravilha! É que eu entendo a sua dificuldade em acreditar nas pessoas, Hugo. É compreensível. De qualquer modo, pode ficar tranquilo. Pelo menos em relação a mim, ok? Vou tentar. E Hugo novamente se avermelhou todo. É que nos conhecemos há tão pouco tempo e é assim que se começam as amizades, Hugo. Todos os nossos amigos ou conhecidos já foram estranhos para nós um dia. Isso é verdade. Por isso, relaxe. E Hugo tentou. E em meio às garfadas saborosas e goles de um bom vinho italiano, estendeu-se uma conversa agradável e descontraída. Ao término do jantar, Hugo se prontificou a ajudar Gabriel a tirar a mesa. Foi nessa hora, entre um vai e vem e outro, que os dois se esbarraram, sorriram e se constrangeram mais uma vez diante do fato. Então, depois de toda a louça posta no lava-louça e demais utensílios guardados em seus devidos lugares, Gabriel arrastou o convidado para a sala de estar, onde apanhou um embrulho e entregou para ele. O que é isso? Abra. Acho que vai gostar. Curioso, Hugo desembrulhou o que recebeu. Era um exemplar do livro Castelo de Areia, seu favorito de criança. Cara, que surpresa boa! Adorei! Que bom que você gostou. Estava na casa dos meus pais. Trouxe exclusivamente para você. É sinal de que não se esqueceu de mim. E eu poderia? A atenção dos dois foi desviada a seguir para a canção que começou a tocar no aparelho de som. Uma música de Celine Dion. Essa canção é mesmo incrível. Eu também gosto muito. Olhos nos olhos, os dois se deixaram envolver pela música. E quando Hugo pensou que Gabriel lhe diria algo mais envolvente, ele simplesmente lhe perguntou: Quer mais vinho? Hugo fez que sim com a cabeça e Gabriel novamente encheu as taças. Delicioso, elogiou Gabriel, degustando a bebida, sem tirar por um momento algum os olhos do mais novo amigo. Sim, muito bom, concordou Hugo, que, diante dos lábios rosados do americano, não mais se conteve, beijou-o inesperadamente. Desculpe-me, disse ele ao recuar o rosto. Eu não resisti. Gabriel sorriu e com certa hesitação admitiu. Preciso lhe confessar algo. Oh, meu Deus, o que é? Alarmou-se Hugo. Não vai me dizer que você... Gabriel riu. Calma, Hugo. Não é nada disso que você está pensando. O que é, então? É que eu gostei de você. Desde o primeiro instante em que o vi, no Barnes Nobles. Apesar de já tê-lo visto pela TV, pessoalmente você me causou muito mais impacto. E por que você não me disse isso logo, cara? Porque eu simplesmente não sabia, com certeza, se você era gay. O importante é que eu estou lhe dizendo agora. Ainda bem, antes tarde do que nunca. Ambos riram e Gabriel, novamente sério, falou. Lembra-se de quando eu lhe disse para abrir o seu coração para um novo sujeito? Pois bem, eu gostaria de ser esse novo sujeito, Hugo. Pelo menos comigo, você não entrará numa roubada.
Será? Será? O que será, será? Ambos novamente riram e se descontraíram. Então me diga, Hugo, insistiu Gabriel com certa ansiedade. Posso ser esse novo sujeito? Mordendo os lábios, inseguro, Hugo lhe perguntou: Você realmente quer ser um babaca como eu, que estava prestes a cometer um suicídio? Eu perguntei apenas se você me deixa ser o cara que... Responda-me simplesmente sim ou não, retrucou Gabriel, mirando fundo nos olhos azuis do australiano. Ainda que o seu coração batesse de medo e receio de reviver o que tanto ferira no passado, Hugo optou pelo sim, em nome da oportunidade de poder finalmente ser feliz ao lado de um sujeito bacana como Gabriel. Sim, Gabriel, é claro que pode, ou melhor, deve. Os dois novamente se beijaram e foram para o sofá, onde ficaram entregues ao simples prazer de estarem lado a lado, desperto por uma nova paixão. Só teremos que levar o nosso relacionamento no maior sigilo possível, Gabriel. Pelo menos enquanto eu estiver brilhando no futebol. Por mim, tudo bem, Hugo, pois isso também poupará a minha família de qualquer estresse em relação a isso. Ótimo. A verdade, Hugo, é que ninguém precisa saber do que sentimos um pelo outro, senão nós mesmos. E se um dia pudermos contar a todos que nos amamos, assim faremos. Até lá, viveremos em segredo. Como muitos, melhor viver em segredo do que sem amor, não acha? O que importa agora é que somos dois caras dispostos a ser felizes lado a lado. Isso é o que mais importa, o resto... A naturalidade com que Gabriel afirmou aquilo impressionou Hugo mais uma vez. O mesmo tom Gabriel usou para expressar a sua opinião seguinte: Um dia, Hugo, ser gay será encarado com tanta naturalidade por todos que muitos da época em questão jamais acreditarão que no passado houve tanto desconforto em relação à homossexualidade. Abençoado seja esse dia, Gabriel. E novamente eles se perderam da realidade em meio a beijos e afagos. Mais tarde, depois do amor, ficaram se admirando por alguns minutos enquanto sorrisos tímidos e apaixonados escapavam de seus lábios. Depois compartilharam lembranças felizes e cômicas, bem como as ambições saudáveis que ainda tinham na vida. Algo que os fez se esquecerem do mundo e dos seus temores. Começava ali uma nova história de amor para Hugo e Gabriel. Aguardem, a história continua.